Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 8 de junho de 2021 e vamos aí para nossa análise do final do dia, nossa análise da noite aí, ver o que está acontecendo aqui no gráfico do Bitcoin, né? Bem pessoal, agora a gente já começa a ter aí um sinal vermelho, tá? A gente vinha comentando aí que existia esse triângulo simétrico, né? Em amarelo aqui, tá? No gráfico do Bitcoin, né? E o que aconteceu, pessoal? Ele foi superado para baixo, tá? E agora, pessoal, hoje, no dia de hoje, dia 8 de junho de 2020, o candle do diário ele deixou um volume aí grande, tá? Um volume aí que não pode ser ignorado, pessoal. Entrou muito volume de negociação aqui, tá? Isso aqui acende o alerta. Isso aqui também nos diz sobre a possibilidade de a gente ter aí um padrão de continuação, tá? Continuação de um movimento de baixa, né? O padrão conhecido aí como flâmula, tá? Que é parecido com o triângulo simétrico. O alvo seria lá na região dos 20 mil dólares, tá? Ah, Tainando, o que você está falando? Bem, pessoal, eu vou explicar aqui. Existem aí basicamente dois principais aí padrões de continuação de uma tendência de baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses padrões geralmente vão aparecer em um contexto de continuação. Tá? Tem a bandeira de baixa, né, que é tipo um retângulo, mas o mercado vai fazendo um movimento contra a tendência prévia até que ele retorna a ela, né? E aí a gente tem aqui embaixo um aumento do volume no momento aí em que o mercado rompe. E tem o padrão conhecido como flâmula, pessoal, que é o padrão aí que aparentemente é o que a gente tem nesse momento no Bitcoin, tá? Se a gente olhar lá, a gente vê algo exatamente parecido com isso aqui, tá? Porém, a gente ainda não tem esse movimento para baixo. A gente teve o volume diminuindo muito nos últimos dias e hoje o volume voltou a aumentar, pessoal. Então, a gente pode sim estar vendo uma flâmula no gráfico do Bitcoin, tá? Observem só, né? Voltem o vídeo aí e vejam como esse padrão aqui que eu estou mostrando se assemelha, né, com aquilo que eu mostrei lá, tá? Então, só tirando essa linha aqui para ficar mais fácil de ver, vejam só, pessoal, a flâmula geralmente ela é projetando essa perna de baixo aqui, esse movimento de baixo para baixo a partir do rompimento, tá? Então, se a gente pegar isso aqui e projetar para baixo a partir do rompimento, pessoal, a gente teria um alvo que daria lá na região dos 20 mil dólares, tá? Então, esperamos que não sejam. Ah, Tainan, mas o mercado está numa situação aí de medo extremo, né? Como que a gente pode proceder se a gente sabe que ele está próximo do fundo, ou pelo menos aparentemente, como que a gente pode tomar uma decisão, né? Porque existem situações aí um pouco confusas, né, pessoal? O que nos deixa confuso aí e leva até mesmo a questionar a possibilidade de uma queda de grande porte é principalmente o sentimento do mercado, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui, né, no indicador Fear and Greed Index, que é um indicador de sentimento aí que se baseia em algumas métricas para o mercado de criptomoedas, a gente vê que ele está em 14, medo extremo, né? E se a gente pegar aqui a máxima histórica, a série histórica máxima desse indicador, a gente vai ver o seguinte, pessoal, às vezes em que ele teve medo extremo, foram aí momentos muito bons de compra, foram momentos muito favoráveis para estar arriscando uma compra, tá? E agora ele está em medo extremo. Isso aí nos leva a nos questionar, será que mesmo vamos ter aí uma queda de grande porte, né? Será que isso é plausível? Será que realmente vamos ter esse movimento? Bem, pessoal, na minha visão, graficamente, uma forma de filtrar a possibilidade aí de esse rompimento desse triângulo ser falso, o que já começa a não parecer tanto por causa do volume aqui embaixo, tá? Mas a forma de filtrar aqui para a gente não correr o risco dele romper e depois disparar para cima, né? Seria aí considerar esse último fundo em 30.066 dólares, tá? Vamos arredondar para 30 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir aí fazer um fechamento ou ir para baixo dos 30 mil dólares aí, meus caros, se a gente olhar até no gráfico aqui, não há grandes níveis de suporte aqui nessa região, tá? Então, ele teria um espaço vago aí para voltar lá para a região dos 20 mil dólares, facilmente buscar o alvo dessa flâmula, viu? Então, eu considero, pessoal, que operar o rompimento desse triângulo aqui, de qualquer forma, pode ser um pouco perigoso, tá? Se você entrou no rompimento aqui, eu recomendo que faça parcial, não fique se expondo, porque o mercado ele já está aí
em medo extremo, tá? Que costuma ser um momento aí onde ele vira, né? Ou aproximadamente um momento em que ele vira, tá? E eu penso que o ideal aqui para a gente filtrar a possibilidade dele ir para os 20 mil dólares seria a perda dos 30 mil dólares. A Tainan vai acontecer ou não vai? Isso nós não sabemos, tá? Mas é uma questão aí de segurança, né, pessoal? Até porque hoje, por exemplo, ele foi lá na região dos 31 mil dólares, né? E não necessariamente ele buscou os 20 mil dólares, tá? Apesar dele ter rompido para baixo esse triângulo simétrico, hoje ele não foi buscar aí os alvos dos padrões, né? Bem, pessoal, uma informação muito relevante que vai ser divulgada aí na próxima quinta-feira, pessoal, é a inflação dos Estados Unidos, tá? Vai ter o dado de inflação do Brasil, mas o dado de inflação dos Estados Unidos ele pode movimentar todo o mercado, pessoal. Por quê? Tá? Basicamente, se essa inflação dos Estados Unidos vier aí um pouco acima do esperado, pode acontecer de o mercado interpretar ou começar a precificar uma redução dos estímulos aí macroeconômicos que o governo dos Estados Unidos está fazendo. Lembrando que grande parte dessa recuperação econômica, desse movimento de alta que as bolsas e os ativos de renda variável estão sofrendo desde 2020, né, desde a metade de 2020, eles são aí movimentos que estão diretamente relacionados a esses estímulos, a essas impressões de dinheiro, né, a recompra de títulos públicos que o próprio governo dos Estados Unidos faz lá, né? Então, pessoal, o que acontece? O fato de a gente estar tendo inflação pode significar que o governo dos Estados Unidos pode em breve aí começar a tomar medidas para diminuir os estímulos na economia, para tentar talvez até frear a inflação se ela começar a sair de controle, né? E isso com certeza impacta os investimentos, pessoal. Com certeza, tá? Como que funciona isso, pessoal? Mais ou menos o que não pode acontecer então, resumindo tudo, a inflação dos Estados Unidos ela não pode vir aí acima do esperado ou muito acima do esperado, tá? Se ela vier muito acima do esperado, podem saber que vai haver uma reação aí de aversão a risco aí por parte dos investidores, ou pelo menos existe grande probabilidade, tá? Tudo mais mantido constante, existe uma grande probabilidade de uma inflação, se a inflação vier um pouco exagerada lá, a gente ter aí uma reação em cadeia do mercado, tá? O que seria essa reação em cadeia, pessoal? Quando ocorre aversão a risco, né? Quando as pessoas se assustam, assim como aconteceu no Corona Day e em outros momentos aí de crash, né? O que as pessoas fazem? Elas diminuem a exposição a risco, tá? E isso significa que elas diminuem a exposição à bolsa, a ativos de renda variável, e inclusive criptomoedas que são ativos de risco extremo. Grandes fundos, grandes investidores, eles realocam suas carteiras e isso aí tende a fazer um movimento negativo nas ações, nos ativos de renda variável, nos investimentos de risco e nas criptomoedas também. Então, pessoal, uma das coisas que eu pessoalmente estou fazendo, estou pensando é não tomar nenhuma decisão antes de quinta-feira, seja ela uma decisão de entrar numa operação vendida ou numa operação comprada, porque esse dado de inflação ele vai definir tudo aí e a maior parte do mercado está aí aguardando esse dado de inflação dos Estados Unidos que vai ser divulgado essa semana. E eu acho que para evitarmos aí, né, imprevistos, o ideal seria estar aguardando também, viu, pessoal? Então, resumindo de maneira bem simplificada, né, o que a gente deve aí prestar atenção agora? Se vai perder os 30 mil dólares, porque se perder os 30 mil dólares, né, que é um valor aí que foi suporte em vários momentos importantes recentes no Bitcoin, a gente pode aí sim ver um movimento de continuação daquele padrão que eu comentei, a flâmula, né, lá para os 20 mil dólares, tá? O que seria aí uma queda pesada, uma queda de mais de 40%, uma correção muito pesada, tá? Então devemos aí aguardar esses dois eventos decisivos, né? Eu acho que mais importante do contexto macro é esse reajuste aí, esse dado de inflação dos Estados Unidos que vai sair e vai com certeza, dependendo de como que vier, ele vai impactar os mercados, tá? Se ele vier abaixo do esperado, talvez o mercado não se assuste tanto e talvez as bolsas até respirem, elas subam um pouco, talvez o Bitcoin ele suba aí, talvez até o dólar caia aqui para nós brasileiros, tá? Mas se a gente tiver um resultado ruim aí, como a gente teve a última inflação dos Estados Unidos, ela veio um pouco alta, né? Veio um índice de inflação aí, o CPI ele veio um pouco exagerado, pode sim ter uma reação complicada aí por parte do mercado de criptomoedas, tá?
E por isso também eu acho que se expor a altcoins antes de quinta-feira, antes da gente saber qual vai ser a direção do mercado, é extremamente arriscado, tá? Por quê, pessoal? Se o Bitcoin cai, a gente olha aqui o que acontece com as altcoins. Elas costumam cair mais do que ele, tá? Elas são ativos de extremo risco, né? E ficar exposto em ativos de extremo risco em um momento aí de aversão a risco pode não ser uma boa, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Acho que para a gente tomar uma boa decisão, o ideal seria aguardar quinta-feira e o rompimento aqui desses 30 mil dólares para baixo indicaria possibilidade de ir para 20 mil, né? E se não romper, se tudo correr bem, a gente pode aí ver o Bitcoin voltando aí para uma tendência de alta ou pelo menos uma tendência de curto prazo, tá, pessoal? Bem, por hoje é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite de terça-feira. Desejo a vocês aí bons negócios. Até mais. Tchau.